Pesquisas eleitorais não são oráculos, nem bola de cristal, nem nada parecido com isso. Elas são tipo um retrato do momento. Um retrato muito revelador, com perdão do trocadilho. Mas o que isso quer dizer na prática? A gente vai explicar bem direitinho nesse vídeo. Vamos conversar? Meu nome é Thiago Guimarães e essa é a Hora da Verdade. Com o primeiro turno se aproximando, a tendência é que as várias pesquisas eleitorais que saem quase todos os dias cheguem cada vez mais perto de um possível resultado final. Isso acirra muito os ânimos dos candidatos, das suas equipes, dos seus eleitores e de basicamente todo mundo que está acompanhando de perto esse processo todo. Porcentagem, cálculos, amostragem, margens de erro. E com esse tanto de dado sendo jogado na nossa cara o tempo todo, é fácil ficar confuso. Ainda mais quando alguns candidatos aparecem distorcendo as pesquisas, montando gráficos tendenciosos para parecer que os números são mais favoráveis do que eles realmente são, ou até mesmo descredibilizando os institutos que apuram esses dados, sabe? Tipo esses dias quando o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, incentivou o fechamento do IPEC caso o resultado das pesquisas divulgado no último dia 19 de setembro não batesse com os números das urnas ao final do primeiro turno. Ou quando o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, exigiu que o mesmo instituto fosse punido se ele errar demasiado. Ou errou ou não errou, gente? Ou quando surgem boatos de que a Datafolha se recusa a entrevistar eleitores do Bolsonaro. Ou quando os profissionais desse mesmo instituto são agredidos com chutes e socos no meio da rua. Ou até de uma forma menos agressiva, tipo quando figuras da política e influenciadores fazem enquetes em seus perfis no Twitter para supostamente provar que as pesquisas eleitorais são mentirosas. Parece super confiável mesmo essa enquete, né? Num site que permite que ela seja respondida várias vezes por contas falsas e que provavelmente só é vista por quem compartilha as mesmas opiniões da pessoa que criou a enquete. Super confiável. Uma outra artimanha relativamente comum é pegar uma pesquisa de uma eleição anterior que mostrava resultados diferentes do que de fato rolou nas urnas, só pra mostrar que... Olha só como não dá pra confiar em pesquisa. Por exemplo, um boato que tá sempre aparecendo é quando o pessoal diz que em 2018 todas as pesquisas indicavam que o Bolsonaro ia perder, mas olha só no que deu. E isso não é bem verdade. Os principais institutos de pesquisa já indicavam, mais perto das eleições, o que de fato aconteceu. O Bolsonaro vitorioso num segundo turno. Ah, mas antes disso teve pesquisa mostrando o Haddad ganhando do Bolsonaro. Ou seja, mentira, farsa. Calma, respira. Pesquisas podem errar, mas isso não necessariamente invalida nenhuma delas. Porque como a gente falou no início do vídeo, pesquisa eleitoral não é oráculo, mas sim um retrato. O que ela mensura são os dados daquele dia, daquela semana, o que está acontecendo agora. Como seria se as eleições fossem hoje, no caso, no dia da pesquisa. Os números mudam de uma semana para outra porque a realidade muda todos os dias. Não sei se você percebeu, ela tá mudando agora. Perceba, sinta. Então não seria exatamente estranho se uma pesquisa eleitoral que saiu, por exemplo, em junho de 2018, fosse um pouquinho diferente do resultado final das eleições presidenciais daquele ano. Um ano em que, não sei se vocês lembram, um dos candidatos estava preso e precisou desistir da candidatura e o outro sofreu um atentado faltando um mês pro primeiro turno. Como a gente sobreviveu 2018 é um mistério pra mim até hoje. O ponto aqui é o seguinte, houve diversas mudanças drásticas na realidade eleitoral do Brasil nessa época. E as pesquisas estão aqui pra mensurar exatamente isso. Como que os dados refletem essas mudanças de cenário? Cada pesquisa que sai é um retrato um pouquinho diferente do anterior. Por isso que às vezes comparar uma pesquisa com a outra pode trazer insights mais interessantes do que simplesmente olhar pra uma pesquisa sozinha, isoladamente. E tudo isso é normal, principalmente no país em que praticamente nada é normal. Mas tá, como que a pesquisa consegue mensurar isso? Como que a gente sabe em quem esse povo todo vai votar? As pesquisas eleitorais são feitas através de um processo conhecido como amostragem aleatória estratificada. Os institutos selecionam um grupo de pessoas, considerando parâmetros de região, idade, gênero, etnia e renda, e esses parâmetros precisam respeitar as proporções do eleitorado real. Então, por exemplo, se a gente sabe que 51,8% da população brasileira é composto de mulheres, a amostragem do levantamento precisa respeitar essas proporções. Um pouco mais da metade das pessoas selecionadas precisa ser de mulheres. E isso vale para todos os outros critérios. Mas como que pode um pequeno grupo de pessoas servir de parâmetro para a população inteira? Eu ouvi daqui que você perguntou isso. Então vamos lá. Todas as pesquisas, de acordo com a Lei Eleitoral de 1997, precisam definir um profissional de estatística como responsável pelo processo.
É usando os princípios da estatística que se chega aos diferentes métodos que estão por trás das diversas pesquisas que chegam até a gente todos os dias. São métodos testados, verificados e compartilhados de forma transparente com o sistema eletrônico lá do Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer pesquisa que se preze precisa seguir esses procedimentos. Não é bagunça. Mas um paralelo interessante pra gente entender melhor esse negócio de amostragem é fornecido pelo Neal Yodashi, que é doutor em estatística pela USP. Você não precisa provar toda a receita da panela pra verificar se ela tá bem temperada. Basta você experimentar um pouquinho desde que esteja tudo bem misturado. Dá pra pensar também de uma outra forma. Quando você faz um exame de sangue, você não precisa tirar todo o sangue do seu corpo pra saber se a sua glicose tá alta. Seria um pouco exagerado de sua parte. Uma pequena amostra já é o suficiente. Pode ter distorção no processo? Pode. Pode ter falha humana na obtenção dos dados? Pode. Equívocos acontecem? Às vezes. Por isso que as pesquisas eleitorais têm as margens de erro, as taxas de confiabilidade e diversos mecanismos que asseguram a credibilidade desses processos. E, novamente, a pesquisa não é um oráculo, é uma ferramenta, um retrato, um termômetro. Pode usar a analogia que você quiser. Mas tem um probleminha. Lembra que eu falei que as pesquisas precisam selecionar uma amostragem representativa da população e que essa seleção precisa respeitar as proporções do eleitorado real? Pois é, o último censo aqui do Brasil foi realizado em 2010, 12 anos atrás. Os dados estão defasados. Um novo censo deveria ter sido realizado em 2020, mas ele foi adiado por causa da pandemia e por falta de recursos. Os dados estão sendo coletados só agora, em 2022, não exatamente a tempo das eleições. Segundo o jornalista Thomas Trauman, um dos dados mais alarmantes, quer dizer, um dado que não existe, é a quantidade exata de eleitores que vivem com menos de 2 salários mínimos. A gente não tem o número real atualizado de pobres no Brasil. E isso pode causar uma certa discrepância entre as pesquisas eleitorais e o resultado das eleições. Ou seja... Mas calma que não é tão grave quanto parece. Na falta do censo, existem outras pesquisas a que os institutos recorrem, como a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E de acordo com o João Francisco Meira, que é coordenador do Conselho de Opinião Pública da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, a falta de um censo não compromete a confiabilidade das pesquisas eleitorais. O motivo da gente mencionar a questão do censo nesse vídeo é para mostrar a importância de dados precisos. Para resolver um problema, e o Brasil tem... alguns, a gente precisa saber primeiro que problema é esse, né? Qual a dimensão dele, quantas pessoas ele afeta e por aí vai. E quando a gente fala que pesquisas eleitorais são sim confiáveis, isso não significa que você é obrigado a acreditar em qualquer número que aparece na sua tela, mas sim entender de onde esses números vêm e quais as consequências reais deles nas nossas vidas. A gente viu que a falta de um censo pode refletir na pesquisa eleitoral, o que pode ter consequências nas próprias eleições em si. Uma coisa vai reverberando na outra. Não é à toa que tem gente tentando manipular esses dados e às vezes até inventando dados que não existem. O nosso papel é ficar de olho para não fazer papel de besta. Não esquece de seguir a gente e até o próximo vídeo.